Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Para quem está chegando agora, meu nome é Marinês do canal Mari Fernandes. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa bolsinha super lindinha. Eu utilizei um linho que eu tinha aqui, eu tenho muito linho sobrando. Então eu utilizei o linho para fazer, olha, a parte de trás. E aqui eu coloquei umas faixinhas para dar um charme nessa bolsinha aqui. Gente, é pouco material, é muito fácil de fazer, não tem caixinha de leite. O diferencial dessa bolsinha é realmente o quilt que a gente vai fazer aqui para valorizar. Ah, eu não tenho linho, eu tenho outro material. Pode ser sarja, pode ser tricoline, o tecido que você tiver aí. O objetivo nosso aqui é sempre utilizar o material que nós temos sobrando aí para você ganhar um dinheirinho extra ou para presentear, tá bom? Então, ó, ficou muito fofa, né? Você pode utilizar para carregar remédios, ela cabe celular. Eu vou mostrar para vocês as medidas dela. Essa bolsinha, ela vai ter 19 por 15. É um tamanho excelente para colocar dentro da bolsa, para você colocar artigos para você viajar, enfim, o que você quiser. Então, vamos lá, se anima a fazer? Fica comigo até o final e vamos começar. Então, vamos ao material necessário, pessoal. Olha, usando um tecido grosso de tapeçaria, que eu tinha muito. Então, eu tô aproveitando esse tecido, que é um tipo de um linho, tá? Então, eu tenho dois pedaços aqui, ó, de 17 por 23, tá? Dois pedaços desse. A mesma coisa, dois pedaços de forro, tô utilizando tricoline 100% algodão, também de 23 por 17. Aqui eu tenho ideia de aproveitar tudo que a gente tem, né? Então eu tinha essas faixinhas coloridas aqui, que eu vou fazer o desenho, então, no meio da nossa bolsinha. Eu tenho duas faixinhas de uma cor, do amarelo aqui, de 5 por 23, tá? E essa daqui que eu vou colocar no meio também de 5 por 23, tá bom? Tenho aqui dois pedacinhos pro acabamento do zíper, eu utilizei o mesmo da faixinha pra ficar bonitinho aqui, ó, de 4 por 8, dois pedacinhos desse aqui. O zíper, gente, ele vai ficar com 19, porque lembra que eu faço aquele acabamento aqui? Não fica aquele grosseiro no canto. Então, ele ficou com 19. Só um detalhe, antes de você cortar, passe já o cursor, tá? Deixe assim, ó, porque quando a gente vai passar, a gente corta aquele pedacinho. Então, já antes de você cortar na medida certa, coloque o cursor, tá? E deixe com 19 centímetros. Deixa eu explicar aqui. Aqui, eu coloquei 2 centímetros a menos de zíper, justamente porque ele vai ter aquele acabamento aqui, ó, e vai ficar aparente, tá? Então, o começo da peça, gente, é o seguinte. Nós vamos pegar aqui, ó, deixa eu colocar esse material pra cá. Eu vou fazer o trabalho eu vou colocar no meio bem no meio da faixa aqui, eu vou colocar essa colorida e vou colocar uma de cada lado aqui, no caso amarela, tá? Vou fazer aquele detalhe assim, ó. Então, você coloca, costura a primeira, vem aqui, coloca direito com direito. Vou fazer, é um trabalho muito simples aqui, só pra gente dar um charminho pra nossa bolsa. Vou fazer isso e já vou voltar com ela pra gente estruturar na nossa manta aqui. Eu não sei se eu falei, a manta R1 também, mesma coisa, tá? 23 por 19. Preguei as 3 faixinhas, vocês estão vendo, né? Aqui a última, eu fiz uma dobra fininha de meio centímetro, tá? E costurei, simplesmente eu costurei aqui. Agora, a gente vai estruturar isso aqui no nosso forro, tá bom? Eu pego a manta, olha, vou lá na máquina e como é que eu vou juntar esses dois aqui? Eu vou quiltar, que a gente chama, né? Eu vou fazer aqui um pé de máquina em toda essa peça aqui, tá? Eu quero uma coisa bem delicada, então eu vou fazer um pé de máquina aqui mesmo na horizontal, tá? Na peça todinha. E vou fazer a mesma coisa com o lado de trás da peça, tá? Que vai ficar liso, tá bom? Também vou passar aqui um pé de máquina. Quiltei, olha, gente, as duas partes, então, da nossa peça, ó. Eu coloquei aqui um pé de máquina. Eu utilizei uma linha amarela aqui pra ficar bonitinho, pra dar um destaque, tá bom? E a parte de trás, eu também fiz um pezinho de máquina em toda ela. Só um detalhe aqui, gente, esse linho, ele dá uma cedida, ele laceia um pouco, então eu tive que refilar um pouquinho dos lados. Como eu refilei a parte principal, o corpo da peça, eu também tive que corrigir o nosso forro aqui, tá? Agora, a gente vai arredondar
porque eu quero essa bolsinha, ela arredondada na parte de baixo. Então, eu vou escolher aqui um lado, tá? Eu tenho uma régua aqui, que já serve para fazer arredondamento, mas você pode pegar um prato, depende de quanto você quer arredondada. Eu prefiro não muito a curva, que eu não quero ela muito estreita. Então, eu tô utilizando essa régua aqui, tá? Eu vou colocar aqui, que ela tem mais ou menos, vou centralizar aqui. E vou fazer isso em todas as partes aqui da nossa peça. Do forro e da parte de trás. Aí, eu vou passar uma costurinha de segurança aqui antes de recortar. Eu vou fazer isso e volto pra gente preparar o nosso zíper. Pronto, cantos arredondados, tá? Arredondei os 4 cantos, passei uma costurinha de segurança, arredondei também o nosso forro e agora a gente vai para o preparo do zíper, daquele jeito que eu faço, tá? Vocês vão pegar aquele pedacinho de 4 por 8, vão dobrar assim, gente, ó. Ó, do avesso, tá vendo? Eu dobrei direito com direito, dobrei ao meio. Venho aqui no meu zíper que já está com cursor, ó, e vou centralizar aqui dentro. Ó, faz um sanduichinho, tá vendo? Avesso com avesso. Vou passar colocar um alfinete aqui para esse forro não sair, ó. Aqui desse lado a mesma coisa. E vou passar um pé de máquina em cada uma das laterais aqui. Agora, a gente vai desvirar, ó. Tá vendo? Desviro e passo outra costurinha aqui. Agora, a gente vai cortar o excesso aqui do lado, tá? Vamos refilar esse... Zíper pronto, agora a gente vai, então, fazer aquele jeito que todo mundo já sabe como é que faz, né? Então, eu venho aqui, ó, direito com direito, ó, direito pra baixo, tá certo? Com direito. Aqui, gente, eu vou centralizar bem o meu zíper, tá? Eu vou marcar aqui pra não ficar fora, ó. Vou fazer um piquezinho bem sutilzinho aqui e no meio da peça também. Aqui tem que ser bem centralizado, porque... Viram que já está com acabamento, então tem que ficar certinho o mesmo espaço para cada lado, tá? Vou fazer um pique aqui. Aí, eu venho, gente, com presilhas e vou, ó, vou prender esse zíper. Bem certinho, centralizado. Agora, eu vou trocar o meu pé calcador para pé de zíper. E vou passar uma costurinha aqui. Pronto, zíper costurado, agora a gente entra com o forro, ó, direito com direito, ó. Centralizo também. Vou fazer um piquezinho aqui. Venho aqui no meio da peça, coloco as presilhas. Vejo se tá tudo alinhado. Agora, gente, eu vou passar uma costura, mas eu não vou passar do lado aqui do forro, eu vou pôr aqui do lado da manta, porque assim o forro não corre, tá? Já deixou o seu like? Não deixou ainda? Bom, se você puder deixar seu like, eu agradeço muito, para me incentivar a fazer outros vídeos de peças para vocês, tá bom? Obrigada. Costurei o zíper, agora a gente vai desvirar e fazer aquilo que a gente faz, ó. Eu venho aqui... E vou rebater essa costura aqui. Aqui, gente, eu vou puxar bem esse forro, ó. Assenta bem, pra não ficar enrugado. Eu gosto de colocar alfinetes aqui, quem tá acostumado a me ver já sabe, pra não correr. Agora, eu vou trocar o pé calcador de novo, eu vou colocar o pé normal. Eu vou aumentar um pouquinho o meu ponto para fazer o pesponto agora aqui. Vou colocar número 4. Costura feita. Agora, eu vou entrar com a segunda parte da nossa peça. Eu vou colocar direito com direito também, ó. O zíper já tá aqui, certo? Vou colocar de frente, ó. Direito com direito, mesma coisa. Centralizo bem.
fazer um piquezinho aqui. E vou colocar as presilhas aqui também. O processo aqui é o mesmo, tá, gente? Ó, eu vou costurar, né? Passar aqui, depois eu vou entrar com o forro. Pronto, agora preste atenção pro o lado que a gente vai colocar o forro. Outra parte do forro agora, gente, ó, e coloco aqui, ó, direito com direito pra esse mesmo lado aqui, tá? Vou fazer o mesmo processo, vou centralizar, ó. Direito com direito pro forro, ó. E vou colocar as presilhas. Vou virar e vou costurar do lado da manta aqui, como eu fiz com a outra parte. Ainda com o pé de zíper, tá? Pronto, vou voltar pro pé calcador normal e vou rebater essa costura. Então, eu já viro aqui, ó. Faço a mesma coisa, puxo bem esse forro. Rápido, né, gente? Isso aqui, pra quem quer ganhar um dinheirinho, você faz muito rapidamente essa bolsinha aqui. Ela é uma graça, né? Ela fica bem bonitinha, bem colorida. Pouco material, você pode aproveitar o que você tem aí. E ela serve para várias coisas. Essa aqui, eu acho que eu vou colocar remédios nela. Olha, então agora eu vou rebater, vou voltar pro pé normal. Pronto. Costurado, então, rebatido. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Pra poder fechar, tirar os alfinetes daqui, a gente vai juntar forro com forro e corpo com corpo, tá? Aqui, gente, bastante cuidado para centralizar essa costura. Não vai ter dificuldade, porque aqui eu tenho o terminal do zíper, não é aquela parte grossa, ó. Isso aqui é a vantagem de você fazer esse acabamento do zíper, como eu sempre falo, né? Eu vou clipar todinha a peça e já volto pra gente terminar. Coloquei os clipes em toda a volta e agora, gente, eu vou costurar. Veja, aqui não tem caixinha de leite, né? Isso é vantagem. Aqui eu vou deixar um espaço para desvirar e vou passar uma costura em toda a volta. Costura feita e a gente já tá quase terminando a nossa bolsinha. Agora, eu venho aqui, faço um rolinho e desviro a peça. Olha, ficou bem certinho aqui a curva, ó. Venho aqui e agora eu ponho pra fora o nosso acabamentinho. Olha, gente, que mimoso que fica isso, ó. Antes de eu fechar o fundo, eu venho aqui, ó. Ponho pra fora o acabamento, ó. Vai ficar um detalhezinho. E agora, eu vou passar uma costurinha aqui no fundo da nossa necessaire. E finalizamos a nossa bolsinha de hoje. Olha que mimo que ficou, gente. Facílima de fazer, né? Gostaram? Muito útil, você pode colocar celular, pode colocar o que você quiser. No meu caso aqui, eu vou colocar os remédios. Gostaram? Então, se vocês gostaram, já deixe o seu like. Não tá inscrito ainda? Inscreva-se no canal, compartilhe com suas amigas. Ajuda a gente a crescer e levar coisas bonitas assim para mais pessoas. Então, muito obrigada por ter ficado comigo até o final e até o nosso próximo vídeo.